Voltei. E esse vídeo é no mesmo dia que eu tô fazendo os outros dois sobre média, acho que os outros dois sobre média. E assim, eu coloquei parte 1 e parte 2 lá, mas era pra ter colocado parte final, porque eu acho que eu já falei coisa demais, assim, e eu, tipo, tô só começando, então não tenho muita coisa pra falar pra vocês. Só que eu posso estar fazendo vídeos depois, falando mais alguma coisa da faculdade, sobre o que eu tô estudando agora. Eu já vi a disciplina de anatomia, entendeu? Acho que eu falei nos outros vídeos, já não nem lembro. Então, assim, gente, o que é bom pra memória, entendeu? Vocês podem estar se perguntando o que é bom pra memória. Eu costumo comer peixe, só que eu tava comendo peixe, tanta sardinha. Eu fiz vários vídeos no Kawaii e no TikTok, parece. No TikTok eu nem postei tanto, só alguns. Mas no Kawaii eu tava mostrando direto como abrir a sardinha. Aí eu mostrava abrindo e depois eu comia com farofinha. Pra quem tem costume de comer, é uma delícia. É uma comida muito gostosa. E que dizem que é muito boa pra memória, entende? Só que se você comer um negócio em excesso, pode ter aquele efeito rebote do tipo, você acabar ficando com a memória meio assim, entendeu? Meio esquecidinha, entende? Dá o efeito contrário do que você tá esperando. Então tudo tem que ser na medida certa, na dosagem certa. Mas eu tava comendo com vontade, eu tava comendo com muita vontade. E é bom, às vezes, a gente esquecer algumas coisas. Tem gente que acha que, tipo, nossa, o Alzheimer é a pior doença que existe. Gente, tem doenças que é muito ruim aos olhos de quem tá bem. Sério mesmo. Eu já fiquei doente, né? Tipo, já fiquei doente com algumas coisas que as pessoas falavam, tipo, nossa, que horror, tem que fazer isso agora. As pessoas ficavam apavoradas ao meu redor e eu tava, não, gente, tá tudo bem, é só se eu fizer isso aqui que vai doer, entendeu? É só se eu fazer isso. Eu já tive fratura já na escola. E aí eu falei, é só se fazer isso. E as pessoas ao meu redor, tipo assim, fazendo, tipo, um caos em cima de uma situação que eu ficava, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E no fim, ficava tudo bem. Então, eu sempre fui assim, entendeu? Eu já tomei umas quedas feias que alguém vendo assim, dá um grito, entende? Minha família. Alguém vendo, dá um grito, que é isso? E tem outros que dá risada. E tá tudo bem, porque é a reação natural do ser humano. Tem uns que riem e tem outros que ficam apavorados, com medo, com susto do que viu, entende? É uma reação natural do ser humano isso. Enfim, acontece, mas tem gente que pode acabar dando diagnósticos solto assim, e que isso é muito errado, entendeu? De se fazer. Porque tem pessoas que dão risada mesmo de forma natural, entende? Não foi por maldade. Tipo assim, olha, caiu, tipo, eu não sei. A pessoa fica meio que sem saber o que fazer, vai fazer o quê? A pessoa toma um choque, e esse choque é o sorriso. E tem gente que, claro, tá na cabeça ali, bem feito, tipo, eu já ri assim, depois de acontecer uma coisa com a pessoa, e eu sabia que a pessoa merecia, eu fiquei ficando bem feito, tá? Não tô nem aí. E fiquei assim, sabe? Mas vai de cada um. E quando você sabe que a pessoa merecia uma quedinha, você não tá nem aí. É tipo isso, eu vi ela fazendo uma coisa errada ali, então mereceu. É tipo isso. E aí, pelo menos eu tenho esse meu jeito vingativo, é hashtag vingativa ela, né? É sobre. Então, eu vou falar mais sobre a questão que, tipo, eu como pessoa de enfermagem, da área da enfermagem, talvez por isso que eu sou médica, né? Que eu não posso ter essas questões, essas perguntas polêmicas, assim. Porque eles falam, se chegar uma pessoa pra ser atendido ali. Só que quando chega alguém pra ser atendido, gente, a pessoa já chega falando, eu preciso disso e disso e disso, entendeu? Tipo, eu tenho isso aqui, você pode fazer alguma coisa aqui por mim? Então você que tá ali pra aquilo, você falar, posso sim, claro. Entendeu? É o natural. A gente não vai perguntar quem é você, de onde você veio, o que você fez, qual é a sua vida. Isso é coisa de psicólogo quando você quer conversar, né? Pra desabafar alguma coisa. E aí, então a gente vai atender o que vier primeiro. O que vier primeiro a gente atende. É sobre isso, entendeu? Tem algumas regras, né, em alguns postos, em alguns lugares, sobre questão de ordem de chegada, tem regras de quem tá precisando mais, quem tá precisando menos, dependendo do hospital. Na UPA mesmo tem esse tipo daqui da minha cidade, tem esse tipo de triagem que passa para colocar uma pulseirinha para depois ser atendido. O que é muito chatinho, isso mostra a falta de médicos ainda no nosso país, de enfermagem, de pessoal da enfermagem, de técnicos, para já dar esse primeiro suporte de forma mais rápida mesmo, já dar como eu posso dizer, uma medicação, eu diria. Porque ficar esperando na fila, se sentindo ruim, é muito chato. Eu já tive experiência de passar por uma pessoa que tava, tipo assim, parecendo um médico na minha frente, de jaleco, de tudo. E a pessoa só colocou a pulseira, entendeu? Me avaliou e passou nenhuma medicação, não aplicou nada em mim, não fez nada. E eu fiquei, tipo, esperando na fila para ser atendida, para depois receber a medicação. Então, toda essa demora é um problema. Ela já tinha que dar ali um sorinho, pelo menos, sabe? Com soro já levanta, sério. Um soro já dá um ânimo, já fui para o hospital, já tomei soro e voltei para casa muito bem depois de uma situação ruim. Então, pelo menos alguma coisinha assim já poderia dar pra gente ficar na sala, na parte da espera, esperando. Agora eu como paciente, tá, gente? Eu falando como paciente, entendendo o lado do paciente enquanto eu estou estudando
enquanto eu estou estudando a área de enfermagem, entende? Então, com o paciente, eu acho que seria bem melhor sim. Eu acho que vocês vão concordar comigo, já receber esse atendimento de primeira, naquela primeira sala que a gente entra, já ter esse atendimento, já receber ali um tratamento mesmo, e não seu caso é mais ou menos, vai pra lá. Tipo, mais ou menos o quê? Se fosse mais ou menos, nem aqui eu tava em casa tomando uma água e ficando por lá mesmo, entende? Então, tipo, não é mais ou menos. Se você for pro hospital, é porque o negócio apertou, entende? Então, essa triagem, eu acho que é uma triagem meio que desnecessária. É a opinião minha agora aqui pensando, né? É uma coisa desnecessária nesse sentido, porque deixa o paciente em agonia. Tipo, eu ficava agoniada esperando a minha vez. Tipo, quando é que vai chegar, quando é que vai chegar? Eu ficava agoniada até chegar a minha vez de ser atendida. Isso é muito ruim. Então, pra mim, eu apoio o chegou, atendeu, sabe? Sem saber o que a pessoa, quem é a pessoa, de onde ela é, o que ela fez, nada do tipo, entende? Porque a nossa atitude profissional é diferente da nossa pessoal. Se a gente acha que, tipo assim, uma pessoa ruim, ela tem que. É, ela merece estar passando por isso, é uma coisa pessoal nossa, uma opinião nossa. Mas como profissional, a gente tem que atender essa pessoa e fazer ela se sentir bem de novo, porque ela já está passando por aquilo. Então, se a gente acha ou não acha que ela merece estar passando ou não por aquilo, essa opinião nossa já é inválida, tipo, a gente já tem que atender ela, ou tipo, já é válida, já tá acontecendo ali, entende? Então agora o que a gente tem que fazer é mostrar que a gente tem empatia por aquela pessoa, a gente sente o que a pessoa tá sentindo e que a gente gostaria de fazer com que ela ficasse bem, saísse dessa agonia e ficasse bem. Então é isso que depois eu me sentia muito bem, depois do soro, de passar pela área da enfermagem. A área da enfermagem, entende? Tipo, eu ficava muito feliz. Ai, agora as enfermeiras vão aplicar as coisas, vão botar o soro. Eu ficava até olhando, tirando o meu sangue, assim, para fazer exames, eu já ficava feliz, entende? Tipo, atendida, glória a Deus, finalmente. Então, tipo, finalmente, o final não mente, é real. O finalmente. Essas palavras é meio assim, eu comecei a questionar essas palavras, sério mesmo. Você para pra pensar que, tipo, é meio sem sentido? Mas, enfim, eu senti um alívio muito grande, entendeu? Um alívio sincero mesmo, e aí era muito bom eu sair agradecendo, eu falava obrigada pra toda a equipe da enfermagem, enquanto os outros, eu ia saindo dando tchau, entendeu? Tchau, tchau. Mas eu ficava mesmo assim encantada com a parte da enfermagem, porque eles que fizeram a diferença, porque eles que tirou aquilo que eu tava sentindo. Claro, passou pelo médico, o médico que passou a receita, que passou o medicamento que era para ser aplicado, sim, foram eles, mas foi a enfermagem que fez acontecer, né? Entendeu? Os enfermeiros, os técnicos ali que fizeram acontecer. Então eu ficava muito feliz, muito grata e voltava para casa bem, isso era muito bom. Então eu sempre gostei da área da saúde por conta disso. Então, para mim, qualquer dos cursos eu iria ficar feliz. Era tanto um quanto o outro. E poderia ser escadinha, porque a gente pode ficar em um e depois, tipo, enjoar. Cansei de ser técnica, de ficar aplicando. Agora eu quero ser enfermeira. É porque o técnico aplica, tipo. Não, na verdade, ele entrega as coisas. E é porque enfermagem e medicina, eles andam muito juntos, entendeu? Tipo, o enfermeiro, ele pode aplicar, como também ele pode receitar. Dependendo do lugar, da situação, ele pode receitar medicações também. Só que o diagnóstico fica pro médico. Tipo, o diagnóstico, tipo, o médico deu tal diagnóstico. Aí, o enfermeiro que estudou farmácia, estudou tudo isso, ele pode tá receitando algum tipo de medicamento com base no diagnóstico que o médico deu na avaliação do médico, entende? Então, o enfermeiro acaba passando a receita e o que mais que ele faz? Ele pode aplicar. Essa parte de aplicar, pode aplicar tanto o médico quanto o enfermeiro, quanto o técnico. O técnico também que teve as aulas de aplicação, sabe aplicar, ele pode estar aplicando, pode estar fazendo isso também, se sente à vontade para fazer isso também. Tem toda uma questão, porque tem gente que não se sente à vontade, prefere ficar na área de cuidado de limpeza de utensílios, para quem fica na parte de esterilização mesmo, pode cuidar das coisas que são para cuidar das feridas, para tratar as feridas, para enfim, para limpar o como é que chama? Os materiais, né? Os materiais dos médicos ali que estão usando em uma cirurgia, aí já montam uma coisa mais, né, complexa, que é a área cirúrgica e coisas assim, que às vezes está toda a equipe, tá? Médico, enfermeiro, técnico, todos lá, entende? Toda a equipe ajudando ali para fazer alguma cirurgia, alguma coisa do tipo. Então, nesses casos, envolve todos e cada um faz aquilo que se sente à vontade, porque tem alguns que não sentem à vontade. Eu mesmo não poderia aplicar, porque minha mão treme, entendeu? Pode não parecer, mas às vezes ela treme. Então eu ficaria meio insegura de aplicar. Eu não ia querer estar nessa parte de aplicação de vacinas, entende? Então,
E tem uma vasta área. Você pode ensinar também. Como eu converso muito, eu poderia ser professora. Então, ser professora dessa área que eu estudo, que eu gosto, seria muito bom para mim também. Eu ia gostar demais de ser professora. E, enfim, vai aparecendo as outras oportunidades e tem as especializações, tá? Eu conheci uma enfermeira especializada em saúde mental. Então, eu fiquei assim, ó, achei o máximo, achei incrível. Ela tem essa especialização, ela foi além do que ela estudou em enfermagem, que a gente já tem um pouquinho de saúde mental em enfermagem também, só que ela foi além e se especializou na área. Quando você se especializa, você vira, tipo, um neuro naquela área, tipo, um enfermeiro neuro, entende? Que aí fala sobre o cérebro, traz o cérebro e coisas do tipo. Enfim, e é isso, gente. Acho que esse é o vídeo. Eu ia falar mais o quê? Sobre desabafar seus traumas, porque envolve a cabecinha da gente. Desabafar é muito bom, então converse com psicólogos. Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém, com amigos, converse com vizinhos também, com alguém de confiança, da sua confiança. Fale o que você passou e que te incomodou, entendeu? Eu sei que às vezes pode ser muito chato ter que falar situações assim, mas por incrível que pareça, outras pessoas do seu lado podem ter passado por algo parecido e você nem imagina. Sério mesmo. Então, já me ocorreu de pessoas me contarem coisas que eu tinha passado, e para uma pessoa eu nem contei o meu lado também. Eu nem contei porque na época eu me sentia muito insegura, eu até tinha esquecido porque fazia muito tempo eu me sentia insegura de contar. E chegou outro amigo e tava contando sobre o caso dele, e eu resolvi desabafar. Eu falei, também aconteceu comigo sim, foi um pouco diferente, foi em outro contexto, mas foi com outras pessoas, enfim, mas foi parecido com o que você passou, entendeu? Então, eu desabafei, eu comecei a contar sobre isso. Comecei a contar sobre o que eu tava passando, e isso é muito bom, gente, alivia, entendeu? Então, é muito bom. Se você não puder falar com nenhum, não tem essas possibilidades, não quer falar, fala sozinho, então. É uma solução. Fala sozinho o que você tá passando, fala com Deus, entendeu? Que às vezes você não tá sozinho. Tem gente que fala que as paredes têm ouvido, isso é clássico, né? E eu penso assim, que Deus está nos ouvindo. Deus está nos ouvindo. Se você falar pra Ele, pra que seja feita a vontade dele sobre o que você passou, sobre os seus traumas, você conta pra ele o que aconteceu, que ele fará o que ele achar melhor, o que for da vontade dele. E a vontade de Deus está na Bíblia, que é boa, perfeita e agradável. E eu tenho certeza disso, porque todas as vezes que eu pedi coisas a Deus, que veio de Deus pra mim, que eu vi que era de Deus, que eu falei assim, foi o que eu pedi, foram coisas boas, tão boas, que depois que eu perdi, eu chorei, eu sofri tanto. Eu fiquei tão triste. E Deus me consolando, falando, calma, ele tá aqui, ele tá perto de você. Eu tô falando do meu primeiro namorado. Ele tá aqui, ele tá por aqui, entende? Fica tranquila. E me mantendo assim, me mantendo tendo contato com meu namorado, com meu ex, né? Porque eu fiquei tão apegada, eu amei tanto que gerou um pouquinho de dependência. Mas é algo natural do ser humano quando você gosta de alguém, quando você ama alguém. Você acaba. Então muita gente tá exagerando demais nisso, de dependência emocional, evita isso, não sei o quê. Porque, assim, claro, quando fica excesso demais de dependência é muito ruim. Mas quando é algo pouquinho, tudo em exagero é ruim. Mas quando é algo pouco, moderado, é muito bom de se sentir, entende? Eu e meu ex, tipo assim, eu nem queria saber da minha família mais, entendeu? Eu era tão apegada, eu gostava, amava tanto, que eu nem queria saber da minha família. Eu, tipo, nem ia visitar mais eles começaram a falar isso, já tem não sei quanto tempo que tu veio aqui. E eu fiquei, gente, casei. Casei, entendi. Nem precisou de aliança na época, mas ele fez o pedido. Teve todo o pedido, toda a questão. A aliança, ele tava querendo uma que fosse especial. Ele tava pensando em um modelo lá que ele queria pra me pedir. E acabou que a gente terminou antes, né? E foi triste isso. Esse foi o meu primeiro, foi o que eu pedi pra Deus. E aí, quando veio o segundo, por mais que fosse uma pessoa boa, era uma pessoa que não era o meu primeiro, entende? Então, é inesquecível o primeiro da gente. Então, eu não sei se eu coloco o tema desse vídeo aqui com o nome Desabafe seus traumas, ou tipo, meu primeiro, meu primeiro namorado. Quando eu fui falar, já no final, né? Enfim, dá pra colocar vários nomes, assim, porque eu falei de vários assuntos em um vídeo só. Mas ok, né? É a vida. E aí, tipo, essa questão do namoro, eu vou colocar que tá no final. Vou falar assim, primeiro namoro no final do vídeo. No final do vídeo. Eu não sei se vai entender. Quem me acompanha já vai entender. E a gente falando nisso, sete seguidores. Eu fiquei muito feliz, muito feliz com 7 seguidores aqui no meu canal. Gente, ó, um abraço pra vocês. Muito beijos pra vocês. Quero pros 7 primeiros seguidores que entraram aqui, que estão me seguindo. Se você tá me vendo agora, tá me vendo? É pra vocês esse vídeo. Se eu pudesse marcar, eu marcaria vocês aqui,
tá bom? Porque eu tenho mais contato com o pessoal do Kawaii. Tipo, eu fiz um vídeo lá mostrando todos não, né? Porque eram muitos. Daí eu fui passando por cima e mostrei vários que estavam me seguindo. Os primeiros que estavam na época, eu fiz isso em qual... Acho que nem deu tempo, gente, porque os vídeos que eu fui postando, foi aparecendo tanto seguidor, fui postando, foi aparecendo tanto seguidor assim, que eu fiz quando tava com 200, 300, aí eu fui colocando lá e mostrando pro pessoal que eu tava vendo eles. Ó, gente, eu tô vendo cada um de vocês chegando aqui. Eu tô vendo vocês chegando. A cada notificação que chegava, eu ficava olhando e ficando muito feliz a cada notificação. Então, eu tô vendo vocês chegando. Aqui no YouTube, eu não vejo as pessoas. Fica, tipo, só o número falando que tem 7 inscritos, mas que não aparece a imagem da pessoa, não aparece nome, nem nada assim. Então, se você quiser deixar um comentário, eu nem queria ter que falar essas coisas, entende? Eu queria fazer um vídeo mais assim. Mas se você quiser, esse vídeo é pra você. Se for você, os primeiros aqui, vou colocar, tipo, os primeiros 10, que ainda tá em 7. Quando chegar os 10 aqui, os primeiros 10 que chegarem aqui, faça um comentário que eu vou gostar muito de saber quem é você que tá vendo meu vídeo, porque nem eu tô tendo paciência. Eu vou vendo pra ver o tema que eu vou escolher pra colocar o nome e eu desisto. De tão grande, entende? Então, se você teve paciência de assistir, se você tá assistindo, ou assistiu o máximo que deu, e é um dos 10 primeiros seguidores, coloca aqui que eu vou gostar muito de ver. E depois eu vou estar falando isso pros próximos 20, pros próximos 100, enfim. Eu vou estar falando essas coisas, talvez, eu não sei. Eu não queria ter que ficar falando isso. Eu gostei que foi de um jeito natural, um jeito que vocês chegaram sem eu ter que pedir. Então, eu me senti muito feliz por isso, tá? Vocês entraram sem eu pedir. Se algum amiguinho meu me ajudando, ai, viu? Mas eu gostei. Gostei da ajuda sua e também do seu interesse em me fazer crescer no YouTube. Tá bom? Se foi também, tá tudo bem. E se foi, não fala quem é, que aí eu vou fazer um vídeo especial pra você, o amigo que me ajudou com 7 primeiros inscritos. E coisas do tipo. E é isso, gente. Se for um amigo meu que estiver assistindo, um beijo, um abraço. Eu tô com muita saudade de vocês, do ensino médio. Eu tenho contato com minhas amizades, gente, do fundamental, entendeu? Só que atual a gente tá conversando bem menos, porque cada um tá fazendo uma coisa. Tem gente que tá trabalhando, a gente tá fazendo faculdade, e eu tô aqui, gravando vídeo. E estudando bem por cima. Mas já voltando às aulas direitinho, do jeito certo. Só que as primeiras semanas a gente fica meio assim, né? Tipo, ai, cansei. Entendeu? Mas quando for a hora da prova, mesmo aquela semana do desespero, né? Vamos estudar que agora é a hora da prova. E é isso, gente. Um abraço pra vocês. E desabafem seus traumas. Desabafem as coisas que vocês passarem, com situações ruins que vocês passarem. Desabafem com qualquer pessoa ou com Deus. Eu prefiro que seja com Deus, viu? Com Deus é bem melhor, sério mesmo. E é isso, um abraço.